Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto. Fala, imparáveis! Tudo bem com vocês? Professor Thiago Aquino na área, com mais uma aula de Direito Penal, diretamente aqui do YouTube do Objetivo Concurso. Objetivando aqui, para você que quer ser policial militar da Bahia, um compilar de questões para sair na frente, né? Esse é o evento de hoje, onde eu me baseei pelo seu edital passado e preparei questões aqui bem legais para você que já está aí fazendo sua preparação, né? O governo do estado da Bahia já demonstrou interesse em realizar concurso, né? Já está sendo feito ali as devidas análises financeiras. Então, você que quer ser policial militar da Bahia, você está no canto certo, já iniciando sua preparação, muito bem. Seja bem-vindo, compartilhe com os seus amigos que também estão se preparando para esse concurso. Essa live, deixe seu joinha, né, para poder dar essa moral aqui pro professor e pro nosso canal do YouTube e também já se inscreve também no canal, né? Se inscreve no canal, porque aqui só o Objetivo faz isso todos os dias aqui, elencando diversas aulas gratuitamente para você, beleza? Tamo junto então. Professor Thiago Aquino, para quem não me conhece, sou policial militar aqui no estado do Ceará, né? Sou policial militar já quase antigão, estou só antigo, né? Que vou fazer 15 anos de polícia esse ano agora, no meio do ano. Então, gosto e quando vou falar de polícia militar, me sinto muito bem por estar na profissão que eu amo e poder estimular você também a ingressar nessa carreira, que é a carreira militar, beleza? Fui soldado, entrei como soldado em 2008, na verdade no curso de formação, tomei posse em 2009, por isso que faço 15 anos esse ano. Depois fiz o concurso para oficial em 2014, saí primeiro-tenente em 2016 e saí capitão agora em 22. Isso, 22. Foi 21. Foi 21. Vou fazer 3 anos esse ano de capitão, tá certo. Em 2021 fui promovido a capitão. E sou bacharel em Direito, especialista em Direito Militar, especialista em Segurança Pública. Então, vou aqui, através dessa hora de aula que a gente tem, trocar uma ideia e conversar sobre essa disciplina tão importante para o seu concurso, que é o Direito Penal. Beleza? Vamos embora então. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa apresentação. Esse vai ser o compilado de questões. Deixa eu ativar aqui a caneta.
Esse é um compilado de questões para quê? Para você já sair na frente, né, galera? Para você que quer ser policial militar na Bahia, vamos fazer esse compilado de questões aqui de direito penal. Peço que siga também, né, um arroba do Objetivo Concurso, maior e melhor curso preparatório para concursos públicos do Nordeste brasileiro. E segue também aí o arroba do professor, né? Para eventual dúvida, você manda aquela mensagem. O professor tem o maior prazer em tirar sua dúvida, beleza? Show de bola, então já fica com o Código Penal aí, beleza? O ponto, caneta, porque você sabe, a gente vai estar analisando as questões, jogando aqui o gabarito correto, dizendo por que está errado, dizendo qual é o artigo para você ir aí fazendo a sua anotação e a sua marcação, tá beleza? Então vamos embora. Sem mais delongas, vamos aqui analisar rapidinho, né? O edital passado, ó, bem enxutozinho. Caiu o quê? Não caiu ali do artigo 1 ao 12, aplicação da lei penal, não caiu, já começa do artigo 13, né? Já começa do artigo. Deixa eu ativar. Vou botar a canetinha aqui que fica melhor. Já começou aqui do artigo 13 do Código Penal em diante, né? Que é a parte do crime, seus elementos. Aí trabalhou aqui a consumação, tentativa, hipótese de existência voluntária e arrependimento eficaz do artigo 15, artigo 16, artigo 17, causa de exclusão de ilicitude e culpabilidade. Então, com isso aqui, ele realmente trabalhou todo o artigo 13 ao 28 do CP, né? Então, o concurso de pessoas não caiu. Contravenção aqui, quando ele coloca aqui contravenção, imagine que ele queria que você soubesse simplesmente as diferenças entre contravenção e crime, né? Você sabe que são duas espécies do gênero infração penal, tá? Você tinha que saber as diferenças básicas. Aí não cobrou nada de pena, foi direto por crimes em espécie. E aqui ele botou o capítulo crimes contra a vida. E aqui já tem tecnicamente um erro, né? Porque o homicídio de fato é um crime contra a vida, mas a lesão corporal não é, e a rixa também não é, né? Então ficou um pouco confuso aqui. Crimes contra a liberdade pessoal, ele elencou constrangimento ilegal, ameaça, perseguição, sequestro, cárcere privado. Crimes contra o patrimônio, furto, roubo, extorsão, apropriação indébita e da receptação. Dos crimes contra a dignidade sexual, estupro, importunação sexual e o assédio. Corrupção ativa e corrupção passiva estão lá nos crimes contra a administração pública, tá? Então, basicamente, foi um edital bem chutozinho, né? Bem tranquilo. E aí o professor procurou trazer questões se baseando nesse edital. Óbvio que geralmente um concurso para o outro muda alguma coisa, mas é óbvio que também para uma preparação a gente tem que ter um norte, tem que ter uma base, e a base é sempre o edital anterior, beleza? Show de bola? Então vamos embora. Questão número 1. A questão diz: da conduta do agente que, uma vez iniciada a execução, impede voluntariamente que o ato se produza. Isso é dominado o quê? Né? É dominado o quê? Esse instituto aqui em que o indivíduo impede que o resultado se produza. É uma tentativa perfeita? Seria um arrependimento posterior? Uma tentativa imperfeita? Uma desistência voluntária ou um arrependimento eficaz? Tá? Olha só. Iniciou a execução, né? Iniciou a execução. Quando o indivíduo fala aqui, aí você tem que lembrar aquele caminho do crime, o caminho do crime, né? Que é a cogitação, depois inicia a preparação, e só aí é que o camarada entra na execução. E após concluída a execução, vem a consumação do crime, não é isso? Beleza. Então, essas são as chamadas etapas, os caminhos do crime, né? Já que eu botei todos com o nome completo, deixa eu botar isso aqui também. Cogitação. Beleza, então. Iniciou a execução, então é porque ele estava já aqui, né? Ó, ele já estava aqui. Eita, meu irmão, deixa eu arretar isso aqui, meu irmão. Já estava o quê? Já estava aqui na execução. Já estava aqui na execução. Se está na execução, aqui pode acontecer o que geralmente? A tentativa, né? Geralmente, se não chega a consumar, geralmente ocorre que o crime foi tentado. Só que a tentativa, quando é que a tentativa ocorre? Segundo o artigo 14
inciso 2 do CP. Hoje a caneta tá me fazendo raiva. Vamos aqui com calma. Inciso 2. Aqui é o que, pessoal? É quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, o indivíduo estava na execução do crime, por exemplo, estava querendo matar alguém. Utilizando uma arma de fogo, efetuou os 3 disparos, digamos, saiu do local e depois a vítima é socorrida por populares e a vítima não morre. Ou seja, a vítima não morreu por uma circunstância alheia à vontade do agente, que o agente tinha o dó de matar. Aí a gente diz que o crime foi tentado e tem aquela regra lá do artigo 14, parágrafo único, que o indivíduo vai ter a pena do crime consumado, porém, uma redução de pena de 1 a 2/3, beleza? Show de bola. Só que existe uma situação que acontece aqui dentro da execução, né? Dentro dessa etapa aqui do crime, que o indivíduo já cogitou, já preparou, chegou aqui na execução, e aí não vai acontecer a consumação, e mesmo assim o indivíduo não vai responder pelo crime tentado. Ele vai pegar uma ponte, a ponte de ouro. Quando é que isso acontece? É quando o indivíduo ele está durante a execução, por exemplo, ele está com arma de fogo, uma G2C Glock 19, capacidade de 19 tiros, efetuou 10 disparos. 10 disparos, o cara já estava todo furado, ele olhou assim, sabe de uma coisa? Não vou matar esse elemento, não. Eu poderia aqui executar, o cara já estava no chão, ele estava no ponto de executar, não, vou matar esse cara não, vamos embora aqui. Ele está o quê? Ele está desistindo de prosseguir na execução, porque ele tinha 19 disparos e só deu 10. Ele tinha 9, então ele tinha meios ainda para continuar na execução, mas ele desiste voluntariamente de prosseguir na execução. E o direito penal vai dizer assim, vixe, mas esse cara teve um ato de benevolência aí. Ele poderia ter consumado aquele dolo que ele tinha de realmente matar o indivíduo, mas durante a execução ele meio que mudou o dolo, né? Mudou a intenção, e aí ele sai voluntariamente do local, e aí por conta disso, esse indivíduo não morre. Esse camarada que estava atirando vai responder por tentativa de homicídio, ou ele vai ter algum benefício por ter desistido de prosseguir na execução? Ele vai ter um benefício. A chamada ponte de ouro, ao invés de ele responder por uma tentativa de homicídio, ele vai pegar uma ponte e vai responder apenas pelos atos já praticados, apenas pelas lesões causadas no indivíduo, tá? O direito penal está dizendo agora que por esse ato de benevolência, porque se ele quisesse, ele tinha consumado. Não foi uma circunstância ali à vontade, não foi a polícia que chegou, não foi o fato dele ter sido socorrido depois da saída do local do crime, ele ter saído, ter socorrido, não foi isso, tá? Não foi isso, foi porque ele realmente desistiu, ele tinha todas as condições de consumar aquele crime, beleza? E aí, a chamada desistência voluntária, porque o que eu falei que ele desistiu de prosseguir na execução. Ele tinha 19 tiros e só deu 10. O arrependimento eficaz, que também é um instituto da ponte de ouro, que o indivíduo também deixa de responder por uma tentativa e responde apenas pelos atos praticados, tem uma diferençazinha com relação à desistência voluntária. Os efeitos jurídicos, as consequências são as mesmas. Ele responde apenas pelos atos praticados. Mas aqui no arrependimento eficaz, o indivíduo ele já esgotou, a arma já estava aberta na mão dele, já tinha descarregado, já tinha utilizado as 19 munições, entendeu? Ele já tinha terminado a execução. E aí, depois de terminar a execução, ele viu que o cabo ainda estava respirando. Mas não era para ter matado esse cara, não. Deixa eu ver que ele está vivo ainda, vou socorrer. Bota no carro, leva para o hospital, joga o cabo ali em frente ao hospital, porque ele não vai ficar, porque senão vai ser preso. E o indivíduo é socorrido, não era morredor, mesmo com 19 tiros. Não morre, porque tem que ser eficaz, né? Já está dizendo o nome, arrependimento eficaz. Ou seja, o que é isso eficaz? É o cara não morrer. Porque se ele morrer, é homicídio consumado. No máximo, lá na dosimetria da pena, pode ser avaliada essa circunstância, que nem está no seu edital, nem adianta estar no mérito aqui. Mas o fato é, ele fez esse comportamento de socorrer a vítima, e ela, por conta disso, não morre, foi que ele fez, ele impediu que o resultado ocorresse com esse novo comportamento, que ele já tinha concluído a execução. Então, no arrependimento eficaz tem esse detalhe, tá? O indivíduo ele já conclui a execução, mas ele vai e com outro comportamento ele impede que o resultado ocorra. Mas aí você já sabe, o artigo 15 ele traz essas duas situações. Ou o indivíduo desiste de prosseguir na execução, desiste voluntário, ou ele impede que o resultado se produza arrependimento eficaz. Mas de uma forma ou de outra, o indivíduo responde apenas pelos atos já praticados, pelas lesões corporais aqui no exemplo que eu estou dando. Beleza? É por isso que o nome é ponte de ouro, tá? Fechou aí? Então a questão disso o quê?
que o indivíduo ele impediu. Ele impediu aqui é fundamental, ele impediu que o resultado se produzisse. Então é o que? É o arrependimento eficaz, artigo 15 do Código Penal, segunda parte do artigo 15, que é a primeira trata da desistência voluntária, beleza? E aí, eu gosto de, quando eu vou falar da desistência voluntária, que eu já falei, do arrependimento eficaz, a gente pode aproveitar e falar desses dois institutos, da tentativa perfeita e da tentativa imperfeita, porque, digamos que eles são ali similares, assim, né? Cuidado com essa palavra, tá aqui entre aspas, bem destacado. Por quê? A tentativa perfeita é quando o indivíduo ele esgota os meios que ele tem ao seu dispor para executar o crime. É o exemplo do cara que tá com essa Glock, que efetuou 19 disparos. Terminou aqui, bicho, meu irmão, não tem mais jeito não, vamos embora agora. Esse cara não morre porque foi socorrido, tá? Não morre porque não é morredor. Tentativa de homicídio. Em nenhum momento aqui ele teve um novo comportamento para impedir o resultado. Ele não teve. Ele efetuou 19 disparos, fez o que tinha que fazer. Ele executou todos os meios que ele tinha ao seu dispor. E foi embora do local, né? E aí depois o indivíduo é socorrido e tudo, e ele não morre. Ele não morre por uma circunstância ali à vontade do agente. Em nenhum momento o agente mudou o dolo. Tu tá entendendo a diferença? Em nenhum momento o agente mudou o dolo e se arrependeu de ter executado o crime e tentou impedir o resultado, não. Então aqui o indivíduo vai responder o quê? Por um homicídio tentado. E aqui é a chamada tentativa perfeita, porque ele esgotou todos os meios, ele fez tudo que tinha ao seu alcance. Ele fez tudo aquilo que ele cogitou e preparou. Ele só não contava que o cabo era tão resistente a tiro de arma de fogo. Você está entendendo? Aí a tentativa imperfeita é como se fosse, de novo, a desistência voluntária. Porque a desistência voluntária foi o que eu disse, o indivíduo está no meio da execução. Ele tinha os 19 disparos e deu 10, né? Deu 10. Só que ele não deu o 11º tiro na desistência voluntária. Por que ele não deu? Porque ele não quis. Ele voluntariamente saiu, não vou matar mais esse cara não, mas vamos embora. E o cara não morre. Na tentativa perfeita, ele deu os 10 disparos, e aí aconteceu uma circunstância ali à sua vontade. Ele escuta a sirene da polícia, ele escuta a sirene e se eu ficar aqui eu vou ser preso, aí vai-se embora. Foi uma circunstância ali à vontade dele que aconteceu. Por isso que ele não esgotou os meios que ele tinha. Por isso que ele não descarregou lá o carregador todinho nos peitos do inimigo dele, tá entendendo? Então, nesse caso, o indivíduo vai responder por homicídio tentado também. Aí aqui é a chamada tentativa imperfeita, porque ele não esgotou, tá certo? Aí, já que nós estamos falando de tentativas, perfeita e imperfeita, você tem que saber que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, esses dois aqui, ó, estão no artigo 15, além de ser chamado de ponte de ouro, como eu já te disse, eles têm outros nomes também, de tentativa abandonada, né? Faz todo sentido esse nome, né? Pelo que eu já expliquei. Ou tentativa qualificada. Mas que, na verdade, né, você já entendeu, não vai ser tentativa de jeito nenhum, porque o indivíduo não vai responder por homicídio tentado. Mas a doutrina traz esses dois nomes, que é bom você saber. Já expliquei o que é a tentativa perfeita, já expliquei o que é a tentativa imperfeita. Lembra da tentativa branca ou vermelha? Que está ligada ao objeto material ter sido atingido. O indivíduo atingiu o seu desafeto, efetuou 2 disparos. Opa, o objeto foi atingido, teve sangue. A tentativa vermelha ou cruenta. Pode vir esse nome também, tentativa cruenta. O que é a tentativa cruenta? Porque o alvo foi atingido. É só tu lembrar que cruenta também está ligado ao vermelho, ao sangue. Né? Quando a carne está crua, está vermelha, aquela picanhazinha mal passada, que aquele vermelho acaba diz assim, não está crua, assa mais. Pronto, é porque a crua está ligada ao vermelho do sangue. E a tentativa branca é quando o alvo não é atingido, não tem sangue, ou chamada de incruenta, certo? Então falamos aí dos nomes que as tentativas recebem e faltou o arrependimento posterior. O arrependimento posterior, pessoal, aqui do artigo 16 do Código Penal é a chamada ponte. Aquela é de ouro, essa aqui é de prata. Tá? Por quê? Porque aqui ele não vai ter esse benefício de responder apenas pelos atos praticados. Ele vai aqui, é o bizu aqui, deixa eu botar de outra cor para poder você estar ligado. Aqui é o bizu dos 4 réus. É o ré, ré, ré. Os 4. Por quê, professor? Porque é o seguinte, deixa eu dizer. Se o indivíduo ele reparar o dano ou restituir
a coisa. Até onde? Até o recebimento da denúncia. Ele vai ter uma redução de pena de 1 a 2 terços, tá? É o artigo 16 do Código Penal, o arrependimento posterior, mas tem um detalhe: só cabe nos crimes sem violência e sem grave ameaça à pessoa. Beleza, galera? Show de bola. Esse é o arrependimento posterior. Então, esgotamos aqui cada item, acabou para a gente revisar aqui esse assunto do seu edital. Beleza? Gabarito da primeira. Item é de eco e vamos avançando, beleza? Bora lá. Questão número 2, na tela vai dizer o seguinte: quando a gente assume o risco de produzir o resultado, é correto dizer que houve imperícia, negligência, culpa consciente, culpa inconsciente ou dolo. Olha só, o crime, em regra, a regra, primeiro, você tem que saber o seguinte: o crime, em regra, ele é o quê? Ele é doloso, tá? Já guarda isso. Excepcionalmente, a exceção é o crime ser culposo, tá? Beleza. Aí o dolo, a gente tem um dolo chamado dolo direto e tem chamado dolo eventual, certo? O dolo direto ou eventual a gente encontra no artigo 18, inciso 1 do Código Penal, tá? O crime culposo, como eu disse, é a exceção, porque aqui é o quê? O indivíduo no dolo direto, ele quer produzir o resultado, né? Ele quer matar o indivíduo, ele pega a arma e efetua um disparo com intenção de matar. Então, dolo de praticar aquele crime. Ou tem o chamado dolo eventual, ele não quer diretamente esse resultado, mas ele prevê, ele tem a previsão de que esse resultado vai ocorrer com essa sua conduta. Só que ele não se importa, ele assume o risco de produzir esse resultado. É o dolo eventual, né? É o dolo eventual. Então, imagine o cara quando ele quer matar um aqui, tá beleza, ele tá querendo matar. Agora imagine o cara tá no interior desse, no sítio, aí bota ali umas garrafas para atirar. Aí alguém avisa: ei, macho, ali atrás moram umas pessoas ali naquele barraquinho ali, esse teu tiro ali pode pegar alguém e matar ali, cara. Aí ele, é mesmo, pode mesmo acontecer. E aí, tu vai continuar atirando? Vou. Não tô nem aí. Se matar, matou. Eu não quero diretamente matar, mas eu vou ficar atirando aqui. Eu sei que isso pode acontecer, mas mesmo assim eu vou continuar atirando. Se matar, matou. Foda-se, né? É a teoria do foda-se aqui do dolo eventual. Ele assume o risco. Tá claro aqui que ele assume o risco de produzir resultado. De uma forma ou de outra, se esse crime ocorre, ele responde por homicídio doloso, tá? E aí, o crime culposo, não. O crime culposo também nós temos duas classificações. Nós temos a culpa inconsciente e nós temos a culpa consciente. Eu macho, essa caneta eu vou ter que configurar de novo, pessoal. Me desculpem. Tem hora que ela junta aqui os traços consciente. Aí, o que acontece? Na culpa inconsciente, vai ser quando o indivíduo agir com imperícia, negligência ou, qual é o outro? Imprudência, né? O que? Imprudência, negligência e a imperícia, tá? É o indivíduo que ele age com uma quebra de um dever objetivo de cuidado. Ele não quer aquele resultado. Ele nem está prevendo que isso pode acontecer. Só que ele age com imprudência, né? Ele age ali com negligência ou com imperícia e acaba acontecendo o resultado que ele não queria. É o chamado crime culposo. E como eu disse, é a exceção. Nem todos os crimes têm a modalidade culposa. Pelo contrário, poucos crimes têm essa modalidade culposa. Todos os crimes são o quê? Dolosos. Um ou outro admite a modalidade culposa, tá? E existe a culpa consciente. A culpa consciente é o contrário. É o seguinte: o indivíduo, ele até prevê o resultado. Tipo assim, ele vê que com aquela conduta, aquele resultado pode acontecer. Mas ele não quer que esse resultado aconteça e também não assume o risco, como no dolo eventual ele assume o risco de produzir. Não. Pelo contrário, ele prevê o resultado. Só que ele acredita que com a conduta dele aqui, ele tem tanta habilidade, ele tem tanta experiência, que ele acredita sinceramente que esse resultado não vai ocorrer. Culpa consciente, ele tem consciência do que está fazendo, ele não está com imprudência, com negligência, nem com imperícia.
Pelo contrário, só que ele tem tanta habilidade que ele acha que aquele resultado não vai ocorrer. Ele acha não, ele tem certeza, ele acredita sinceramente na cabeça dele. Aí esse resultado chega a ocorrer, né? Aí é a chamada culpa consciente, a teoria do fudeu. Que no dólar eventual ele diz que, se acontecer, foda-se. Aqui quando acontece, puta que pariu, fudeu. Eu jurar que isso não ia acontecer. Por exemplo, lá do arremessador de facas, né? Ele bota geralmente até a esposa dele lá e joga a faca aqui, faca aqui, faca aqui. Ou então bota a maçã aqui na cabeça e só acerta na maçã. Ele tem tanta habilidade que ele até prevê que se ele errar, pode gerar ali uma lesão, pode gerar até uma morte. Mas ele acredita que com as habilidades dele esse resultado não ocorre. É culpa consciente, tá? Beleza? Mas, professor, só falou tudo isso só para responder uma questão fácil dessa, cara, aproveitar para dar uma aula aqui para você, ó. Porque se o indivíduo assume o risco de produzir resultado, já disse para você, é o dolo eventual do artigo 18, inciso 1. E aqui a questão não especificou que dolo era, mas está claro que é o gabarito aqui, o item é de dolo, beleza? Mas eu acabei explicando para você aqui as outras situações, show? Vamos continuar então. Terceira questão na tela, vão lendo, só enquanto eu tomar uma águazinha aqui. Com relação à antijuridicidade, é correto afirmar, aliás, assinar a informação incorreta, ele quer a incorreta, né? Sobre a excludente de ilicitude, que também estava no seu edital. Em determinadas hipóteses, o consentimento do ofendido é aceito como causa supralegal de excludente da ilicitude. Perfeito, tá, pessoal? As causas supralegal é porque não está na lei, porque as causas legais estão lá no artigo 23 do Código Penal. A de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de direito, né? São as causas de excludente de ilicitude do artigo 23 do Código Penal. Só que o consentimento do ofendido, ele pode também excluir a ilicitude. Por exemplo, na lesão corporal leve, né? O bem jurídico disponível, o indivíduo permite que outra pessoa pratique uma lesão leve, ela pode sim, com o consentimento do ofendido, a pessoa pratica esse fato que é típico, tem lá a conduta, tem nexo causal, gera um resultado de lesão leve, tem o crime do artigo 129, lesão corporal, mas não vai ter a ilicitude porque teve o consentimento do ofendido. É uma causa excludente de ilicitude nesse caso, porque é um bem jurídico disponível, né? Imagina o indivíduo que autoriza o outro lá, irmão, passei aqui na Polícia Militar da Bahia, eu vou fechar o braço aqui de tatuagem. Então ele acaba gerando ali várias lesões, porém ele não será punido porque esse fato, apesar de típico, não será ilícito, porque o consentimento do ofendido é sim uma causa supralegal de excludente de ilicitude, tá? Tá correto, mas nós estamos atrás do item incorreto, vamos continuar. O estado de necessidade defensivo ocorre quando o agente sacrifica bem jurídico do próprio causador do perigo. E o estado de necessidade agressivo se verifica quando aquele que deve suportar a agressão não tem relação com o perigo. Pessoal, é o seguinte, estado de necessidade, ele tem a situação defensiva e agressiva. Como é que funciona isso aqui? O estado de necessidade é quando o indivíduo ele vai sacrificar um bem jurídico alheio, não é isso? Para proteger um bem jurídico próprio. Porque ele está diante de um perigo atual, que ele nem provocou, nem podia de outro modo evitar, para proteger o direito seu ou de terceiro. Quando esse bem jurídico sacrificado pertence àquela pessoa que causou esse perigo, é o chamado estado de necessidade defensivo, porque você está sacrificando o bem jurídico daquela pessoa que causou o perigo. Né? É defensivo. Agora, quando você sacrifica um bem jurídico de uma pessoa, mas na verdade quem criou o perigo foi uma terceira pessoa, aí é o chamado estado de necessidade agressivo, tá certo? Exemplo para você entender. Pronto, vamos lá. O ataque animal, né? Quando o cachorro se solta da coleira e ele vai acima de você para atacá-lo. O cachorro ali, muito nervoso, tal, vai atacar você. No ataque animal, nessas circunstâncias, quando ele sai da coleira, sai ali, ou seja, que ele não foi utilizado como uma ferramenta pelo seu dono, que é quando o dono manda o animal atacar, que aí quando o dono manda o animal atacar e o animal ataca, aí você mata o animal, por exemplo, você está em legítima defesa, não contra o animal, mas contra o dono do animal, porque o animal está sendo utilizado ali como uma ferramenta. Tá? Você está em legítima defesa contra o dono do animal.
Mas quando o animal se solta e vai atacar você, você mata o animal, por exemplo, sacrifica esse bem jurídico, você está protegendo a sua vida, você sacrificou um bem jurídico, né? Aqui não há o que se falar em injusta agressão, por isso que está a necessidade. Você sacrificou um bem jurídico que pertence ao seu vizinho, por exemplo, mas foi o vizinho que não teve o cuidado de trancar bem o animal, de colocar aquela focinheira ou coisa do tipo. Então, como de uma forma ou de outra, ainda que culposamente, ele criou esse perigo e você matou o animal dele, é o estado de necessidade defensivo, porque você matou o animal daquela pessoa que causou o perigo, entendeu? Agora, beleza, o dono do animal lá não cuidou, não trancou o animal direito, o animal fugiu e ia atacar você. Só que você podia não matar o animal porque tinha do lado aqui um carro, esse carro grandão, que se você quebrasse o vidro e pulasse dentro do carro, você não conseguiria ser atacado pelo animal, o animal não lhe alcançaria. Aí você rapidamente age, quebra o vidro aqui com o cotovelo, sobe dentro do carro, entra dentro do carro e tal. E o animal não te atinge. Então, você fez o quê? Você sacrificou um bem juízo, você praticou em tese um crime doloso, um crime de dano, né? Um dano contra o cachorro do carro do outro vizinho que da direita. E o cachorro era do vizinho da esquerda. Quem criou o perigo, mesmo que a título de culpa, né? Por imprudência, foi o vizinho da esquerda, mas você quebrou o carro, foi do vizinho da direita. Não tem nada a ver com a história. Aí você pratica aqui um estado de necessidade, você vai responder por esse dano? Não vai. Você está em estado de necessidade, que é chamado pela doutrina de estado de necessidade agressivo, tá? Criminalmente, você não responde, mas pode se preparar que o seu vizinho da direita vai atrás na esfera civil lá de querer a reparação do dano, né? Mas aí, direito civil é outra coisa. Nós estamos aqui no direito penal, beleza? Entendeu aí o que é estar necessidade defensiva e agressivo, né? Então está correto aqui, tá? Exatamente o que diz. Ó. O defensivo ocorre quando o agente sacrifica bem jurídico do próprio causador do perigo e o estado de necessidade agressivo se verifica quando aquele que deve suportar a agressão não tem relação com o perigo, tá? Perfeitamente está correto. Vamos continuar aqui. Legítima defesa sucessiva ocorre quando o agressor originário age para repelir o excesso da defesa da vítima original, tá? Pessoal, tá perfeito aqui, beleza? Legítima defesa sucessiva é isso mesmo. Vou ler de novo para você entender. Legítima defesa sucessiva ocorre quando o agressor originário ele age para repelir o excesso da defesa da vítima original. E é isso aqui, deixa eu te explicar. Você sabe que o artigo 23 traz, já falei aqui, as excludentes de licitude. A necessidade de defesa, tal. Instituto Medida Federal, existe agora direito. Beleza. Só que você tem que saber o seguinte, que a legítima defesa é quando o indivíduo que ele repele uma injusta agressão, não é isso? Beleza. Então o indivíduo vem querer me matar, eu puxo a arma e efetuo 2 disparos e faço ali cessar aquela injusta agressão usando moderadamente dos meios necessários para proteger um direito meu, eu vou repelir aquela injusta agressão, legítima defesa. Só que quando eu efetuo 2 disparos que ele cai, já cessou a ameaça, não cessou? O injusto agressor, ele já não está mais praticando nenhuma injusta agressão, acabou ali. Só que eu me aproximo, e o que é que diz o artigo 23 do parágrafo único? Que quando o indivíduo, mesmo em qualquer das excludentes, ele praticar o excesso, seja doloso ou culposo, será punível, tá? Então, quando eu chego e me aproximo, o cara tá no chão com 2 tiros que eu dei. Meu irmão, vai matar esse cara, quis me matar. Aí eu puxo a arma e já vou dar o 3º tiro aqui de execução. Observe, ele não tem mais, ele não tá me oferecendo mais risco, ele não tá ainda atirando, ele já caiu. E eu vou dar esse 3º tiro aqui, eu estou o quê? Eu estou me excedendo. Então, até então, eu era quem? Eu era a vítima e ele era o injusto agressor. Nessa hora que eu vou para o excesso, meu amigo, eu passo a ser o injusto agressor. E gera nele, surge nele o direito de quê? De repelir essa minha injusta agressão. Então eu que estava com. Por isso que é sucessivo. Eu estava com a legítima defesa, agora quem está é ele, passou para ele. Entendeu? E aí, se ele vai, de alguma forma, e repele essa minha injusta agressão, digamos que ele estava com a faca ali, quando eu cheguei perto, ele tá com uma facada aqui no meu pescoço aqui, ele repelindo aquela injusta agressão, ou seja, porque eu já ia efetuar o disparo, já estava no excesso, era iminente, né? Lembra que a injusta agressão é atual ou iminente? Então, ele passa a ser a vítima e eu o injusto agressor. E é exatamente o que diz o item.
A legítima defesa sucessiva ocorre quando o agressor originário, né, o cara que veio me matar, ó, age para repelir o excesso de defesa da vítima original. Eu era a vítima, mas agora eu fui e me excedi na minha defesa. E ele foi repelir, entendeu? Tá perfeito aqui. Isso se chama legítima defesa sucessiva. É absolutamente permitido no direito penal brasileiro, tá? D. A divulgação de cena de estupro em publicação acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima não ostenta ilicitude penal. Ó, essa questão, ela traz aqui uma hipótese de excludente de ilicitude, só que não está prevista aqui no artigo 23. Ela está prevista no próprio crime, né? Ela está prevista no próprio crime, que é o crime do artigo 218-C, que traz no parágrafo 2º, ele traz justamente essa hipótese. Porque qual é o crime do 218-C? É você fazer divulgação de cena de estupro, né? Cena de sexo, pornografia e tal. Então, mas só que no parágrafo segundo ele traz o seguinte: se essa cena é, por exemplo, uma divulgação acadêmica e é adotado aquele recurso que impossibilite a identificação da vítima, né? O pessoal mancha ali, borra o rosto da vítima e tudo, aquilo ali não seria não ostenta uma ilicitude penal. Ou seja, no próprio crime de divulgação de cena de estupro, ele traz se essa divulgação é para fins acadêmicos, para fins jornalísticos, né? E você fez esse recurso aqui, que você impossibilitou a identificação da vítima, é um excludente do próprio crime, tá? Então aqui também está correto o item C e o item D, né? Então, por exclusão, nós já temos o gabarito, mas vamos ver porque que o item E está errado. Ele diz o seguinte: é admissível a legítima defesa contra a legítima defesa nos casos dos crimes omissivos. Pessoal, é o seguinte, eu falei para você que a legítima defesa sucessiva, ela ocorre, tá? Só que legítima defesa contra legítima defesa, ela não existe, tá? Seja o crime omissivo, seja o crime comissivo, ela não vai ocorrer. Por quê? Porque a legítima defesa, ela pressupõe o quê, meus amigos? Ela pressupõe a chamada injusta agressão. E só há injusta agressão de um dos lados, não tem como haver injusta agressão dos dois lados. Quando um comete uma injusta agressão, do outro lado há uma justa agressão. O indivíduo está se defendendo, está repelindo essa injusta. Não há injusta agressão contra injusta agressão, não existe, tá? Por isso que está errado aqui o item E, que vai ser o nosso gabarito, beleza? Pessoal, 3 questões aqui, ó, trabalhamos pela parte da existência, tentativa, na outra, dolo, culpa, agora estudando ilicitude, trouxe bem detalhadamente, mas olhei aqui rapidinho, já estamos com 35 minutos de live e nós temos 10 questões, tá? Então, tem 1 hora para trabalhar e a gente aqui no Objetivo, a gente termina tudo que começa. Então, vamos terminar as 10, tá? Então, fica até o final, só que eu vou só dar uma aceleradazinha aqui no ritmo para a gente concluir, de fato, essas 10 questões e respeitar o nosso tempo, que é de 1 hora, beleza? Vamos lá para a 4ª questão, então. 4ª questão diz o seguinte: Diego adquiriu uma faca com a intenção de assaltar um ônibus. Ao entrar no veículo que pretendia assaltar, Diego notou a presença de lutadores de jiu-jitsu, vestidos com seus respectivos kimonos. Olha o tizio. Então decidiu descer e procurar outro alvo. Ora, é bem besta. Pessoal, eu vou até trazer você aqui, questão 1, porque eu fiz a questão 1, esse caminhozinho aqui, né? Ó. Eu vou apagar aqui tudo isso aqui para facilitar, para vocês entenderem. Apagar aqui um pouquinho. Pronto, olha só. O que é que tem aqui nesse detalhe aqui? O que é que eu vou até botar aqui de marca-texto logo para a gente também não perder muito tempo, porque o tempo já está. O que é que eu botei aqui? Eu botei o caminho do crime, né? Ó, cogitação, preparação. Ou seja, o cara cogitou assaltar um ônibus. Ele preparou, ele botou uma faca na cintura. Só que ele não entrou aqui na execução, ó, ele não entrou. Então, o que é que você tem que saber? Que na cogitação, tá certo? Na cogitação, o ato, ele é o quê? Na cogitação, ele é sempre impunível, tá? Você sabe disso. Aí depois o indivíduo, ele entra aqui na preparação, ele não chega nem a executar, porque quando ele viu o lutador de jiu-jitsu, ele escorreu. A preparação, aqui tem um detalhe. Em regra, ela também é impunível, em regra.
Porque pode, excepcionalmente, ela pode ser punível. Por quê? Porque é o seguinte, ela vai ser punível quando constituir um crime autônomo, tá? Quando constituir um crime autônomo. Ou seja, digamos aqui, ele falou faca, né? Ele falou faca, mas digamos que ele tivesse botado uma arma de fogo, e essa arma ele não tivesse o porte. Então, por mais que ele estivesse cogitando e preparando cometer um roubo, e ele não tivesse entrado na execução do roubo, ele não tivesse entrado, mas ao se preparar e botar uma arma de fogo sem o devido porte, ele estaria o quê? Cometendo um crime, portanto, seria uma exceção punível. A exceção seria o crime de porte legal de arma de fogo. Mas uma faca, por mais que ele tenha intenção, ele tenha cogitado e tenha se preparado, você portar uma faca não é crime, tá? Então, aqui ele não chega a iniciar a execução. Se ele não iniciou a execução, eu falei bem para você. Só ao que se falar em desistência voluntária e arrependimento eficaz, se o indivíduo ele começa a execução. Antes, não tem desistência voluntária, não tem. Arrependimento posterior, muito menos. Eu falei para você que arrependimento posterior, o crime já está o quê? Está dizendo, é posterior, meu amigo, o crime já foi consumado, nem se fala. E o crime tentado também só acontece aqui dentro, ó, quando não se consuma por uma circunstância alheia à vontade. Então, aqui nós estamos diante de um ato preparatório impunível, tá? Olha só, a regra é o quê? É o ato preparatório impunível, beleza? Então, questão número 4, gabarito item A de alfa, beleza? Entendido aí? Show de bola. Vamos embora para a quinta. Jesuá, um dia antes de completar 18 anos, Jesuá, um dia antes ele tem o quê? Tem 17 anos, 11 meses e 29 dias. Atira 5 vezes contra Matusalém. Socorrido Matusalém vem a óbito 10 dias depois do disparo, em razão do ato praticado, né? A informação acima narrada é correta que Jesuá será considerado inimputável, imputável, semi e tal. Pessoal, é o seguinte, aqui eu preciso que você lembre do bizuzinho aqui da luta, né? E para o lugar do crime, a teoria é a da ubiquidade, e para o tempo do crime, a teoria é a da atividade. Mas a gente vai se preocupar só com essa teoria aqui. Então, o crime é praticado quando? Qual é o momento do crime? É quando Jesuá ele tinha 17 anos e 11 dias. O resultado ocorreu depois, o resultado morte. A morte, ela ocorreu, de fato, 10 dias após. Então, em tese, o Jesuá já tem 18, mas não vai ser considerado crime no momento do resultado, porque a teoria adotada para o tempo do crime é a teoria da atividade, ou seja, é considerado o momento da ação ou da omissão, tá? Então vai ser considerado o quê? O momento. Então, no momento ele tinha quanto tempo? Ele tinha 17 anos. Se ele tinha 17 anos, o que é que o artigo 27 do Código Penal me diz? Que o menor de 18 anos, ele é inimputável. Ele será regido pela legislação específica, que é o ECA, né? Aqui ele vai lá para o ato infracional análogo ao crime de homicídio e vai responder lá pelo Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Mas, criminalmente, no âmbito do direito penal, ele é o quê? Inimputável, beleza? Questão número 5, gabarito item A de alfa, beleza? Vamos agora trabalhar aqui os crimes em espécie, tá? Também que estavam no seu edital. Trabalhar aí esse número 6, questãozinha número 6, sobre crime contra a vida como homicídio. Diz o seguinte, o item 1. O homicídio cometido contra menor de 14 anos é a hipótese de crime qualificado, exatamente, inclusive é a última qualificadora que entrou no parágrafo 2º do artigo 121, né, o inciso 9, em decorrência da lei Henri Borel, né? Agora, você vai estar um indivíduo menor de 14 anos, é o crime que qualificado. Com previsão de aumento de pena quando o autor é ascendente da vítima, isso. E aí, inclusive, o parágrafo 2º B traz lá no inciso 2 que se o autor é o ascendente da vítima, ou seja, o pai, né?
além de ser um homicídio qualificado, vai ter uma causa de aumento de pena de 2/3, tá certo? Corretíssimo aqui o inciso 1. 2. A jurisprudência é firme em aceitar a convivência entre um homicídio objetivamente qualificado e, ao mesmo tempo, subjetivamente privilegiado. Tá certo. E é isso aqui, pessoal. Lá no artigo 121, que você tem que estudar ele completamente para a sua prova, ele traz uma hipótese de redução de pena, que é o chamado homicídio privilegiado. É quando o indivíduo ele age impelido pelo relevante valor moral, ou relevante valor social, ou sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Então, quando o indivíduo ele está em uma dessas 3 circunstâncias, ele poderá ter essa redução de pena de 1/6 a 1/3, tá? Poderá. Por quê? Porque você tem que analisar os outros aspectos que envolvem aquele crime. Se o homicídio for qualificado, professor, por exemplo, o cara matou o outro com emprego de veneno, pode acontecer ter esse privilégio? Temos que analisar. Se for veneno, por exemplo, o veneno é considerado uma qualificadora com a natureza jurídica objetiva, porque está ligado ao quê? Ao meio empregado. Então, quando a qualificadora está ligada aos meios e modos de execução, são consideradas naturezas jurídicas objetivas. E é possível, por exemplo, que eu, impelido de relevante valor moral, que é o valor moral, é um valor individual. Vou pegar um cara aqui que acabou de cometer aqui, o cara acabou de matar meu pai, por exemplo. Ele acabou de me matar e você até repercutiu esses dias, o cara matou o assassino, tentou matar o assassino do pai dele no fórum, no momento da audiência. Ele estava o que? Ele impelido de relevante valor moral. O cara tinha matado o pai dele, estava sendo julgado ali. E ele viu, foi lá e tentou matar o cara. Ele estava impelido de relevante valor moral, só que, digamos, ele matou o cara ali com impossibilidade de defesa da vítima, exemplo, qualificador. O fato é possível que eu ache um privilégio que é subjetivo e uma qualificadora objetiva. O cara acabou de matar meu pai, eu vou e mato o cara e eu tô com tanta raiva que eu vou matar com ele tacando fogo nele. Meio, beleza, é objetivo, então pode ter um homicídio privilegiado qualificado, pode, tá? Agora, é incompatível eu dizer que eu matei um cara por impelido de um relevante valor moral e eu matei o cara por motivo fútil. É incompatível, porque quando a natureza jurídica estiver ligada aos motivos, são naturezas jurídicas subjetivas. E não é compatível dizer que o homicídio privilegiado é compatível com o homicídio qualificado com a natureza jurídica subjetiva, ligada aos motivos, tá? Então já guarde que só vai haver homicídio privilegiado qualificado quando a qualificadora for de ordem objetiva, beleza? E o item B disse exatamente isso, então tá correto. Aí você diz, a jurisprudência do Tribunal Federal, do Superior Tribunal Federal, é firme em apontar que para a incidência do aumento de pena pela prática do homicídio na presença física de descendentes da vítima, estes devem presenciar todo o intercrimes, não bastando presenciar parte do evento criminoso sob pena de violação do princípio da legalidade. Pessoal, completamente absurdo, tá? Quer dizer que o cara vai matar uma pessoa na frente dos seus filhos, aí ele tem que ver todo o caminho do crime, a cogitação, a preparação, toda a execução e esperar o cara morrer até consumar o crime para poder valer essa incidência negativa. O STF disse justamente o contrário, entendeu? Então tá errado aqui, não tem o menor sentido. 4. A discussão anterior entre o autor e a vítima pode ou não afastar a qualificadora do motivo fútil, dependendo da análise do caso concreto. Claro, pessoal. O motivo fútil está ligado justamente ao que? A uma situação desproporcional. Então, ter uma discussão anterior pode ou não afastar o motivo fútil, lógico, é dependendo do caso concreto. O cara discutiu, mas discutiu por causa de uma discussão na hora de pagar a conta por causa de R$5. Um queria pagar só 20, o outro queria pagar 25. Os dois discutiram e um matou o outro. O motivo fútil não é claro. O fato de ter uma discussão anterior não vai dizer claramente se o motivo é fútil ou não. Tem que analisar o caso concreto. Então tá tudo certo aqui, tranquilidade total. Análise desse item. Dei a bolinha, mais tarde que eu só... tá aqui em cima. Pronto. Correto. 5. Não há bis in idem no caso em que, havendo condenação por homicídio duplamente qualificado, uma qualificadora é utilizada para qualificar abstratamente o delito e a outra para incrementar na segunda fase da dosimetria da pena. Exatamente, tá, pessoal? Quando o crime tem, por exemplo, 2 qualificadoras, e é importante até que se fale no caso dessa qualificadora aqui, ó, do menor de 14 anos, por quê? Porque, como eu disse, foi a última qualificadora que entrou no
no artigo 121, parágrafo 2º. E aí o que é que acontece? Quando você analisa o restante do artigo 121, você vai encontrar, por exemplo, que ainda existe aquela causa de aumento de pena, não foi revogada, aquela causa de aumento de pena do 121, parágrafo 4º, tá? Parágrafo, na verdade, deixa eu olhar aqui. Parágrafo 4º. No parágrafo 4º do artigo 121, pessoal, o que é que diz o parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal? Ele diz que quando o crime for doloso contra uma vítima menor de 14 anos, a pena aumenta de 1/3. Ou quando for maior de 60, né? Ou quando for maior de 60 também aumenta a pena de 1/3. Só que você viu lá no 121, parágrafo 2º, inciso 9, que a vítima menor de 14 anos é o quê? É uma qualificadora do crime de homicídio. E aí, professor, então como é que é? Então, como é que é qualificador e aumentar a pena ao mesmo tempo? Se eu qualificar porque a vítima é menor de 14 anos e eu aumentar a pena porque ela é menor de 14 anos, realmente aqui seria o quê? Bis in idem. O que é o bis in idem? Eu valorar uma mesma circunstância do crime 2 vezes. Então, o camarada mata uma pessoa com menor de 14 anos. Aí a gente já bota o homicídio qualificado, né? Ou seja, ao invés de ser de 6 a 20 anos, vai ser de 12 a 30. E eu ainda coloco o aumento de pena de 1/3 pela mesma condição. Isso já, tipo assim, já prejudicou o cara uma vez, já prejudicar de novo, a mesma coisa, não pode. Agora, se o crime for duplamente qualificado, ele matou a vítima, que era menor de 14 anos, utilizando uma arma de calibre proibido. Também é uma circunstância que qualifica o homicídio. Aí o juiz pode pegar uma dessas duas qualificadoras, no caso ele pegaria a arma de fogo para qualificar o homicídio. Então, lá ele já ia usar ali a referência do juiz na hora de aplicar a pena entre 12 e 30, e essa condição de 14 anos ela não foi utilizada, você está entendendo? Não foi. E aí ela ser utilizada como aumento de pena na terceira fase da dosimetria. Aí beleza. Entendeu? E que não é bis in idem. É o que a questão diz. Na verdade, a questão trouxe uma situação que, na segunda fase, que agrava a pena. Mas está certo, pode ser também na terceira, que é a causa de aumento de pena. Também seria a mesma hipótese. Então, não há bis in idem, portanto, está correto. Então, a gente tem aqui 1, 2, 4 e 5, correto, gabarito, item E, tá? Sétima questão, falta 10 minutinhos, pessoal. Vou dar uma acelerada aqui nessas últimas 4, tá? Sétima questão, com relação a induzir, instigar, auxiliar o suicídio ou automutilação, né? Artigo 122 do Código Penal. Analise os itens. Só se configura se a vítima atenta contra a própria vida? Não, tá, pessoal? Esse crime aqui é o chamado crime formal. Ele não depende de resultado naturalístico. Se você induzir, que é criar uma ideia, ou instigar, que é, né, dar corda, estimular, ou você auxilia, ou seja, você empresta materiais, né, meios para que a pessoa pratique o suicídio ou a automutilação, você já comete o crime, independentemente se ela tenta o suicídio ou se ela automutila-se, tá? Independente do resultado, independente dela fazer. O crime é o quê? O crime é formal. É qualificado se beleza, ele tem qualificador sim, se resultar morte, ou também tem outro qualificador se gerar lesão grave. Beleza, show de bola, gabarito item B. É privilegiado com a repetitiva redução se a vítima não se mutila? Negativo. Se ela não se mutila, é o crime do caput. O crime do caput, mas o crime é formal, não tem negócio de privilégio porque não praticou, não. Tem pena aumentada se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Não tem essa possibilidade aqui de aumento de pena, tá? Só se configura se a vítima atenta contra a própria vida, produzindo em si ao menos uma lesão. Não, se ela produzir a lesão grave, é como eu disse, ela vai ter uma hipótese qualificadora, beleza? Questão 7, gabarito, item B. Questão 8, ó. Sérgio, no dia 1º de outubro de 23, se aproxima de Estênio, que caminhava fumando tranquilamente pela rua, e lhe solicita um cigarro. Estênio, gentilmente, ao tentar pegar o maço de cigarro que estava em sua mochila, é surpreendido por Sérgio, que tenta arrebatá-la. Imediatamente, Estênio entra em luta corporal com Sérgio para que ela não consiga subtrair sua mochila com seus pertences. Durante a contenda, Sérgio morde a orelha de Estênio e, em razão disso, acaba conseguindo se desvencilhar, saindo correndo e abandonando a mochila. O fato é presenciado por transeuntes que imediatamente acionam policiais militares que passavam em ronda. Sendo assim, Sérgio é preso em flagrante e conduzido à delegacia.
Considerando o fato narrado, é correto afirmar que isso aqui foi roubo ou furto, pessoal? Já está trazendo alguns exemplos aqui, um 55 ou um 57. Foi roubo. Olha só, pessoal, o furto, ele não se caracteriza simplesmente quando você não está com bem, não. De você estar aqui, aí você deixou o celular na cadeira, alguém vai lá, subtrai o celular sem você ver, é furto. Se ele toma de você, necessariamente vai ser roubo? Depende. Depende. Você sabe que tem aquelas quadrilhas especializadas em subtrair celulares, né? Nas festas. Percebe? Quando você vai olhar no bolso, você está sem o celular. Você está com o celular, não quer dizer que vai ser roubo. Por exemplo, aqui ele pediu um cigarro, né? Ó, a pessoa ia ali. Ele não empregou uma violência nem uma grave ameaça. Ele pegou, pediu o celular, quando ele percebeu, quis tirar a mochila. Esse é um furto ali. Mas o cara conseguiu ali se atracar com outro, como a gente diz aqui no Ceará, e acabou que o camarada não conseguiu subtrair. E aí depois ele vai dar uma mordida, ele pratica ali uma lesão corporal para poder se desvencilhar dele e acaba que ele não consegue levar a mochila. Opa, então já mostrei para você que não é roubo. Se ele não conseguiu inverter a posse, que é o momento que se consuma o crime de roubo ou furto, no momento ele ficou com a posse da mochila, então não foi consumado, então é furto tentado. E ao fazer essa mordida, no caso, ele pratica ali também uma lesão corporal, tá? Você não pode confundir, pessoal, com o roubo impróprio, que está até aqui na hipótese do artigo B. Porque no artigo 157, parágrafo 1º, traz o crime de roubo impróprio, que é como se fosse um furto. Começa com furto, só que qual é o detalhe aqui chave? Após a inversão da posse, após a subtração da coisa, é que o indivíduo ele pratica a lesão, a violência ou a grave ameaça para assegurar a posse do bem ou para garantir a impunidade. Então imagine que ele já tivesse subtraído a mochila, né? Já tivesse saindo. Aí o proprietário da mochila percebesse e fosse lá tentar recuperar. E aí ele vai e aplica essa violência, morde o cara para poder ficar com... Aí era roubo impróprio. O roubo impróprio é porque assim, ele começa com furto, mas depois ele vira roubo porque ele é empregado violência ou grave ameaça. Mas aqui a questão é muito detalhista, porque em nenhum momento ele teve a inversão da posse, em nenhum momento. Então, não é roubo impróprio, porque lá no artigo 157, parágrafo 1º, é bem claro, é após a subtração. Em nenhum momento teve a subtração, em nenhum momento teve a inversão da posse, beleza? Então aqui, ó, não é um 57, não é um 57, é um 55 tentado aqui, ó, com o artigo 14, inciso 2, né? Aliás, um 57 não. Aqui ele está trazendo um 55 com concurso de lesão corporal, mas não foi um 55 consumado. Tá aqui o item E vai ser o gabarito, ó, um 55, né? E com o inciso 14, inciso 2, que é o tentado, no artigo 155, com a tentativa, culminado, né? Ou seja, com o artigo 129 também, que é a lesão em concurso, beleza? Gabarito, item E. Questão 9. Constranger alguém com violência ou grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica, fazer tolerar e tal, é o quê? É a extorsão, né, pessoal? É a extorsão. É você saber que no roubo é o subtrair, né? No furto é o subtrair também. Você tem que saber o verbo. Porque aqui tem o emprego da violência, né? Ou grave ameaça, tá certo? E aqui a extorsão, o quê? Porque ele constrangeu mediante violência ou grave ameaça. A extorsão realmente do artigo 159 do Código Penal, artigo 158, na verdade, do nosso Código Penal. Essa extorsão indireta, pessoal, é um detalhe aí que está previsto lá no artigo 159, né? Na verdade, o 160, que é a hipótese do indivíduo ele receber como garantia de dívida, por exemplo, abusando a situação de alguém, entendeu? Uma situação que ele pode, por exemplo, causar ali a pessoa um procedimento contra a vítima ou contra a terceira. Ele tem uma informação, né? A pessoa cometeu um crime, por exemplo, ele tem aquela informação que aquela pessoa, ele tem uma prova, né, daquele crime, ele fica extorquindo essa pessoa para que ela entregue para ele vantagens e tudo, sob pena dele entregar essa pessoa, digamos assim. É a extorsão indireta do artigo 160 do Código Penal, tá? Uma extorsão bem específica. Agora, a extorsão que quando o indivíduo constrange alguém mediante violência mesmo ou grave ameaça, com o intuito de obter, é a extorsãozinha normal do caput do artigo 158 do Código Penal, beleza? Finalizando a nossa hora, vamos para a nossa última questão, questãozinha que conta
A administração pública, ele diz o seguinte: o crime de peculato está definido no artigo 312 do Código Penal. E ocorre quando o funcionário público se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desvia esses bens em proveito próprio ou alheio. Considera as situações hipotéticas abaixo e assinala tipificamente correto o crime de peculato. José, um funcionário de cartório, pede dinheiro para expedir. Opa, solicitar vantagem devida é o quê? É a corrupção passiva, tá? 317 do Código Penal. Então, ele quer que a gente ache que o crime peculato, então tá errado. B. Rubens policial recebe determinado valor em dinheiro para que não seja formalizado. Meu amigo, solicitar ou receber vantagem devida também é o quê? É a corrupção passiva do 317 do Código Penal. Marinho, investigador de polícia, exigiu de um traficante o pagamento de 50 mil dele, tendo recebido a fim de que evitasse. Aqui é a concussão do 316. Rafael, um servidor de um órgão público, desvia parte do dinheiro arrecadado com taxa de serviço para a sua banca. Opa, aqui é o peculato desvio, tá? Gabarito da 10ª questão, item D. E o Rodolfo, chefe de uma repartição pública, tomou conhecimento de uma falta funcional praticada por Marta, também funcionária pública, sob supervisão e subordinação. Contudo, deixou de adotar as providências cabíveis e responsabilizá-la, pois soube que ela é mãe de 4 filhos, ficou com pena, ficou com clemência, ficou o quê? Com indulgência, né? Quando a pessoa deixa de responsabilizar alguém por indulgência, comete o crime do 320 do Código Penal, que é o crime de condescendência criminosa, beleza? Portanto, aqui, nossa 10ª e última questão, gabarito item D, 59 minutos e 15 segundos, me resta 45 para me despedir de você, agradecer por toda a atenção dispensada, me colocar à disposição mais uma vez para eventual dúvida, @prof. Thiago Aquino, Thiago com H, para qualquer dúvida sobre concurso público, sobre direito penal, sobre a carreira de policial, qualquer dúvida aí que você quiser, a gente está à disposição, beleza? Então, boa aula a todos, espero que tenham gostado da aula. Se tiverem gostado, deixa aí o joinha, deixa o like e fortalece a nossa amizade, beleza? Tamo junto então, pessoal. Minha continência aos futuros policiais militares da Bahia. Abraço, fique com Deus e bons estudos. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar.
É por isso que eu tô te convidando de novo. O Objetivo Play é pra você. E a hora de entrar pra tribo é essa. Aproveite. Apertando nesse botão que tá lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional. E nesse ano ainda, se tornar servidor. Tamo junto.